Moshe Rabbeinu, antes de morrer, antes de seu fim, viu a história da grande tribulação, do Hever Mashiach, das dores do parto de Mashiach. Olha só o que o Targum diz, que antes de Moshe Rabbeinu morrer, antes de Moisés de morrer, ele teve uma visão, de que o povo judeu, os remanescentes, aqueles que amam a Torá, passaria por grande tribulação. Quem é esse anti-Mashiach? Para quem não sabe, muitos rabinos, intérpretes da Torá, muitos judeus estudiosos da Torá, já sabem quem é o anticristo. Quem é esse anti-Mashiach? E olha, a primeira bomba que eu vou soltar para vocês aqui é que esse anti-Mashiach tem a ver com o Irã. Irã e Roma. Esse movimento geopolítico, na verdade, esse momento profético geopolítico que nós estamos vivendo, que envolve o Irã, Estados Unidos, Israel, isso tudo está incluído, né, no que vamos falar aqui hoje sobre Gog e Magog. O presidente da Rússia também agora entrou nesse tabuleiro desse jogo. Bom, primeiramente, eu quero compartilhar para vocês que, segundo a tradição judaica, ou seja, dentro da tradição judaica rabínica, existe uma figura muito parecida com aquilo que muitos cristãos chamam de anticristo, que na verdade os judeus chamam de antimachia. Muitos estudiosos observaram que o nome desse antimachia é Armiluz. Preste bem atenção. Armiluz, que pode ter relação com Arimã e Irã. Angra Mainyu, o espírito do mal, zoroatrismo, persa, uma antiga religião da Pérsia e Irã. Muitos estudiosos observam que o nome de Armiluz pode ter relação com Arimã, Angra Mainyu, o espírito do zoroatrismo persa, que é a antiga religião da Pérsia, antes de aparecer o islamismo. O islamismo surgiu no século VII. Ao mesmo tempo, outra hipótese considerada, ainda mais provável por diversos pesquisadores, é que o nome de Armiluz deriva-se de Rômulus. Rômulus é Roma, o fundador lendário de Roma, porque os textos judaicos medievais frequentemente identificam Roma e o Império Romano como grandes inimigos de Israel. Eu li para vocês na primeira carta aos Tessalonicenses que o apóstolo Paulo diz que o antimachia é contra a Torá. Se ele é contra a Torá, ele é contra Israel. Ei, algum remanescente está me ouvindo aqui esta noite? Se você é remanescente, se você ama a Torá, se você ama os mandamentos do Eterno, coloca um coraçãozinho azul aqui, dizendo: eu sou remanescente, eu amo a Torá. O anticristo é contra a Torá, mas aqueles que são remanescentes, aqueles que amam a Torá, eles abraçam a Torá. Eles amam os mandamentos do Eterno, porque o próprio Yeshua disse: aqueles que me amam, amam também meus mandamentos. Que coisa maravilhosa. Então, o antimachia, ele é contra a Torá. Mas você que está aqui, ao vivo nessa transmissão, você ama a Torá. Você ama os mandamentos de Deus. Você é a favor do Shabat. Você é a favor das leis de Kashrut. Você ama as festas de Israel, que são festas essas que estão fixadas na Torá. Você ama os mandamentos de Deus. Você guarda Shabat. Então, olha o que Paulo disse em Tessalonicenses capítulo 2, e a partir do versículo 8. Então, aquele que incorpora a separação da Torá será revelado. Quem é esse que incorpora a separação da Torá? É o antimachia, é o anticristo, é o sistema religioso que é contra a guarda do sábado, que é a favor de casamento homossexual, que é a favor do lesbianismo, que é a favor do homossexualismo. Esse
esse é contra a Torá. Mas aqueles que amam a Torá, eles abraçam a Torá, eles amam a Torá. O anticristo não. Ele despreza a Torá. Olha aí, ó, muita gente dizendo, eu amo a Torá. Shalom, Kelly, Shalom, Zenaide, e a todos que estão chegando aqui. Shalom Cavalia continua dizendo assim, ó, e ele será revelado, aquele que, a quem o Senhor, olha só isso, isso aqui é uma tradução da Bíblia do Rabino David Ster, a Bíblia judaica do Rabino David Ster, Antigo Testamento, assim chamado Antigo Testamento, e o Novo Testamento. E Yeshua matará o anticristo, o antimachia, com o sopro da sua boca, e destruirá pela glória da sua vinda. Que coisa maravilhosa que Paulo está dizendo, hein? E olha que Paulo continua dizendo: quando esse homem que invalida a Torá vier, que já está em nosso meio, esse antimachia, que é o sistema religioso que já está em nosso meio, o adversário lhe dará poderes para realizar todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilhas. Ele o capacitará a enganar de todas as formas ímpias os que rumam à destruição, porque não receberam o amor da Torá da verdade, que poderá salvá-los. E esta é a razão pelo qual Deus faz desviar para que eles creiam na mentira no Sheker. O resultado será que todos aqueles que creram na verdade, mas tiveram prazer na impiedade, serão condenados. Olha aí, ó, eu sou um dos remanescentes. Tem muita gente chegando aqui, ó. Eu sou um remanescente, é isso aí. Eu quero revelar para vocês, continuar lendo para vocês aqui esse artigo. Há estudiosos que sugerem que o nome árabe luz pode ter origem no nome persa, Arimã. E é verdade. Alberto, qual fonte que você está lendo? Essa fonte, para quem não sabe, é do Sefer Zorobabel. Sefer Zorobabel. É um livro judaico escatológico. Sefer Zerubbabel. Alguns estudiosos sugerem que o nome árabe luz pode estar ligado a Arimã, tem a ver com o Irã, que é a figura do mal, o antigo zoroatrismo persa. Aí você vai lá em Isaías 45, que Deus chama Ciro de meu ungido e etc. Outros entendem que o nome deriva-se de Rômulus, fundador de Roma. O Sefer Babel afirma que Armilus, esse anticristo, é Rômulus, que tem uma conexão com o Irã. Ou seja, Rômulus, Armilus, essa entidade que está no Sefer Zerubabel, os rabinos estão dizendo que essa é a figura do antimachia, do anticristo, que não gosta da Torá, não gosta do povo judeu, não gosta dos mandamentos de Deus. Você que é cristão, não gostam de cristãos. Está sendo velado, né? O corpo ali do Ali Khamenei, né? Eles querem destruir cristãos, judeus, aqueles que amam a Torá. Olha como que as coisas vão se encaixando. E esse funeral do Ali Khamenei, eles são contra a Torá do Eterno. Eles decretam morte aos cristãos, decretam morte a Israel. Eles querem riscar Israel do mapa. Esses adeptos aí, essa religião, que é a antiga religião persa, que hoje é o Irã, que nasceu no século VII, é o arquétipo do antimachia, é o arquétipo do anticristo. Olha o que o Sefer Zerubabel está dizendo. A fonte que eu estou dando para vocês aqui é o Sefer Zerubabel, que vou compartilhar com vocês no grupo gratuitamente. Olha aqui, o Sefer Zerubabel continua dizendo o seguinte: o nome dele é Armilus ou Rômulus, que tem a ver com Roma, que de acordo com o Targum de Sefer Devarim, Deuteronômio 34,
3. Isso aqui é muito profundo que eu vou ler para vocês aqui agora. Muito profundo. Olha o que diz o Targum. Passei a tarde toda estudando, dias estudando para preparar essa live aqui, para compartilhar com vocês conhecimento, segredos ocultos da Torá, para que possamos estar conectados com a volta do Mashiach, estarmos antenados com a volta do Mashiach. Esse artigo diz o seguinte: de acordo com o Targum, para quem não sabe a língua antiga do aramaico, de Sefer Devarim, Deuteronômio 34:3, diz assim: Moshe Rabbeinu, antes de morrer, de acordo com o Targum de Deuteronômio 34:3, Moshe Rabbeinu, antes de morrer, antes de seu fim, viu a história da grande tribulação, do Hever Mashiach, das dores do parto de Mashiach. Olha só o que o Targum diz, que antes de Moshe Rabbeinu morrer, antes de Moisés morrer, ele teve uma visão, ele teve uma visão de que o povo judeu, os remanescentes, aqueles que amam a Torá, passaria por grande tribulação, culminando com o castigo de Armilus, ou seja, a derrota pós a tribulação, culminando com a derrota de Armilus, o ímpio. Isso aqui está no Targum. E a guerra de Gog e Magog, e o aparecimento do Mashiach com seu combatente triunfante. O Senhor mostrou a Moisés todos os poderes do futuro, ou seja, todos os poderosos do futuro. Quem esses poderosos? Donald Trump, Ali Khamenei, todas essas figuras da geopolítica, o Hashem havia mostrado para Moisés. Nabucodonosor. Olha aqui, o Targum em Oratá diz que Moisés, antes do seu falecimento, ele viu a grande tribulação, ele viu o Hevel Mashiach, as dores do parto de Mashiach de Israel e de seus remanescentes. Quem é seu remanescente, como diz lá em Apocalipse? Hã? Israel e a igreja, que guarda e obedece Torá. E o Senhor mostrou todos os poderosos do futuro, Donald Trump, Elon Musk, Jared Kushner, isso tudo Moisés viu. Putin. E o Senhor mostrou todos os poderosos do futuro. Deus não faz nada sem primeiro revelar seus servos e profetas. Que maravilha, hein, pessoal? Olha só, um abraço aqui de London. Olha aí, Deus abençoe tua vida. Eu sou remanescente, tá? É isso aí, você é remanescente. É isso aí, só para quem é remanescente, meu irmão. Você é remanescente. Estamos no fim, muito perto do fim. Mas aqui tem um povo remanescente que não se dobra perante Baal, não se prostra, não beija a estátua de Baal. Você é um desses. O sistema está se dobrando para Baal nessa Copa do Mundo aí, ó. Não estou falando sobre só de igreja, não, mas o sistema está se dobrando. Estão se prostrando para Baal, para os deuses desse mundo. Mas você que é remanescente, você abraça a Torá do Eterno, é por isso que você está aqui nessa live. Vamos continuar aqui o que Deus revelou a Moshe Rabbeinu. Olha só, o Senhor mostrou a Moisés todos os poderosos do futuro. Mostrou-lhe o castigo de Armilus. Shaul Shaharia, Paulo, ele está conectado com essa tradição judaica de Targum, de Sefer Devarim, Deuteronômio 34:3, porque Shaul Sharalia fala que Yeshua matará com o sopro da sua boca quem? O antimachia. Há várias interpretações sobre essa palavra, ele matará com o sopro da sua boca. Uma delas é, ele matará com o poder da Torá que sai da sua boca, porque lá em Sefer Hagalut, o Shahalia Yohané, o apóstolo João, teve uma visão, ele viu Yeshua glorificado, e Yeshua ressurreto, ressuscitado. O que Yohanan viu?
e Yeshua com o cabelo branco como a neve, na sua coxa é escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele viu que da boca de Machia, de Yeshua, saía uma espada aguda, afiada, de 2 gumes. Os nossos sábios dizem que esse versículo, a interpretação deste versículo é que da boca de Yeshua saem palavras afiadas com uma espada de 2 gumes. Então, o antimachia, o anticristo, o sistema religioso será destruído pela verdade da palavra do Eterno. Será destruído pela palavra de Yeshua, pela palavra do Todo-Poderoso que vai sair da boca, o Espírito da verdade, Rua Emet, o Espírito da verdade vai sair da boca de Yeshua como um sopro e vai destruir o anticristo e o sistema religioso. Gente, isso aqui é revelação. Isso aqui é revelação. Vamos continuar aqui. Olha, então Moisés Avino viu a destruição do anticristo e do sistema religioso. E também mostrou-lhe o castigo de Armilus, o ímpio, e a batalha de Gog e Magog, quando naquele tempo a grande tribulação, ou o Hevelei Machia, o Machia, ele vai se levantar para libertar Israel com o seu braço poderoso e libertar os seus remanescentes. E Israel, nesse momento, vai reconhecer Yeshua quando todas as nações cercarem Israel, como diz lá em Zacarias, aqueles que os transpassaram vão dizer: Ani, o Atá, Yosef, Ben, Davi, vão clamar por Machia. E o Machia vai aparecer. E eles vão dizer, aquilo lá é o Machia. Esse é o Machia aqui, a qual nós os transpassamos. Esse é o Machia. Esse é o Machia. E muitos judeus vão reconhecer Yeshua como Machia, como já estão reconhecendo hoje. Como já estão reconhecendo hoje. Olha, Gog e Magog. Olha, e tem uma profecia que diz aí que a ressurreição dos mortos pode começar em 2030, hein? Então estamos muito perto. Muito perto. Olha aqui, ó. Então, Machia vai se revelar e vai destruir o anticristo. Porque isso é muito significativo, importante, é, que liga figuras, né? 3 figuras importantes da escatologia judaica. Armilus, Armagus, ou seja, o governante ímpio do fim dos dias, e Gog e Magog, ou seja, a guerra final contra Israel e contra os remanescentes. Isso aqui é muito profundo, que aparece especialmente no Sefer Zerubabel, em Sefer Zerubabel, como esse Armilus como um grande inimigo de Israel no fim dos tempos. Segundo essa tradição, Armilus enganará muitas nações. Olha aqui o que a tradição judaica está dizendo. Isso aqui não é o que eu estou dizendo, não. Isso aqui está no Sefer Zerubabel, na tradição judaica. Olha como esse texto da tradição judaica se harmoniza com o que Paulo fala, o que a Brit Hadashah ensina. Olha aqui, esse Armilus, ele enganará muitas nações, e Yeshua fala isso em Mateus 24. Fará guerra contra Jerusalém, já está acontecendo, e será derrotada pelo Messias Ben Davi. Olha esse livro, Sefer Zorobabel, que é um livro que faz parte da escatologia judaica. E na literatura judaica, a figura recebe outro nome que também aparece dentro do contexto de Gog e Magog. E aparece um Messias que vai julgar e derrotar esse Armilus, esse antimachia. Olha aqui. No Sefer Zorobabel, Armilus aparece como o grande inimigo de Israel e do Messias e da redenção final. Gente, eu nunca vi tantas pessoas falar de Israel
e contra aqueles que apoiam Israel. Esses dias eu vi um pastor falando o seguinte: não devemos orar por Israel. Olha o que a Armin está fazendo, vai colocar as nações contra Israel. Você é um Israel de Deus. Sabia disso? Porque você está enxertado na oliveira que é Israel. Ou eu vou colocar, o grupo está aí já, tá? O grupo está fixado. Está fixado aí, você pode entrar aí, tá? E vamos continuar aqui porque eu quero soltar aqui um vídeo que o Rabino ele fala o que eu estou dizendo aqui para vocês. Olha que vários textos diz que no Sefer Zerubbabel que Yeshua, Mashiach, ele matará esse Armilus. E Israel passará pela grande tribulação e seus remanescentes, até que o santo bendito seja, ele vem para redimir Israel. Em seguida, o texto relata que o santo bendito seja, destruirá Armilus. Então, o reino do Messias será estabelecido para sempre, segundo o Sefer Zerubbabel, que tem harmonia com as nevuot, ou seja, com as profecias que estão em Isaías, Ezequiel, Jeremias, que fala sobre o milênio. Outras fontes judaicas mencionam que Armilus, que está no Sefer Zerubbabel, fonte principal, em Yotot Mashiach, Midrash Vai Yoshá, Nistarot de Rabi Shimon Bar Yochai, Yad Shimon, também faz referências às guerras messiânicas, e o Sefer Zerubbabel, que é a obra mais que desenvolve a figura desse anticristo, de Armilus, que serve para a base que muitos comentaristas medievais mencionam essa figura, que é Armilus, que é uma conexão entre Roma e o Irã. Segundo o Sefer Zerubbabel, Armilus surgirá no fim dos dias como um governante, como está dizendo aqui, em Tessalonicenses, um governante extremamente poderoso. Ele enganará muitas nações e será visto por muitos como um salvador, mas perseguirá Israel, cristãos, remanescentes e combaterá o plano de Deus. E quem é que está combatendo os planos de Deus aí? Que é a favor do amor, é a favor de casamento entre afetivo entre homossexuais, lésbicas. É, dói, mas tem que falar, pessoal. Fará guerra contra Jerusalém. Armilus reunirá povos para atacar Jerusalém e travará uma guerra contra Israel. O texto apresenta esse conflito como parte das tribulações, da grande tribulação que antecedem a redenção. O período da angústia. Após essa morte, Israel atravessa por um período de grande sofrimento, de grande tribulação e seus remanescentes, e clamará ao Eterno por livramento, e nesse momento é descrito como uma das maiores tribulações da história do povo judeu e da humanidade. Aí, depois desse período, Deus revela o Mashiach ben Davi, que derrota definitivamente Armilus e estabelece um reino messiânico.